Dedo na Ferida é o videocast da Associação Salvador. Um espaço para conversas transformadoras e questões fundamentais para construir uma sociedade mais inclusiva. Bem-vindos a mais um episódio do Dedo na Ferida, um podcast onde colocamos em cima da mesa temas muito importantes sobre a inclusão e os direitos da pessoa com deficiência. Hoje tenho uma convidada super especial, a Joana Pereira da Silva, que é psicóloga clínica, psicoterapeuta, ativista e dinamizadora da Associação Salvador e com quem tenho a certeza que vamos aprender imenso. Obrigada, Joana, por estares aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. Obrigada. Olha, Joana, antes de falarmos um bocadinho sobre a educação, não é, que foi o tema que te trouxe aqui, embora vamos falar também sobre o teu trajeto profissional, queria que nos contasses um bocadinho sobre ti, sobre o teu trajeto até aqui, para que quem está lá em casa te conheça um bocadinho melhor. Então, o meu trajeto que me fez chegar até aqui, primeiro pedir desculpa pela minha voz constipada, mas vamos tentar. Eu nasci portadora de deficiência, não sei se lembram de um caso que houve há muitos anos em Setúbal, de um médico que foi processado e foi retirado da ordem porque nasceram imensas crianças com deficiência. Eu sou uma dessas crianças, não lhe chamaria vítima porque para mim está tudo bem, mas houve o caso polémico da menina que nasceu sem boca e foi a partir daí que este médico foi sinalizado. Então desde aí, e como diz a minha terapeuta, o meu corpo é ativismo e desde essa altura, como eu costumo dizer também, o importante é sairmos de casa, é mostrarmos que existimos e que estamos aqui. Portanto, eu acho que desde aí que começa o meu percurso e depois sempre gostei da área da psicologia, de perceber o comportamento humano e porque no fundo acho que, como não me sentia muito compreendida, fui estudar uma área para compreender melhor. Sem dúvida, é super importante também compreender a nossa mente e saúde mental. Sim. Muito bem, e agora vamos começar com um pequeno jogo que fazemos com todos os convidados para quebrar o gelo. É basicamente um jogo de preferes, onde te vou fazer 4 perguntas. Primeira pergunta, preferes agir ou aceitar? Agir, porque só com a ação é que se gera a mudança. Sem dúvida. Preferes reclamar ou sensibilizar? Então, esta aqui é assim, tricky. Prefiro sensibilizar, mas também não desgosto nada de reclamar e acho que é bastante necessário. Sem dúvida. Preferes te autorrepresentar ou ser representada? Autorrepresentar, porque é difícil sermos alguém que por nós aquilo que é o nosso lugar de fala. Sem dúvida, sim. Eu diria até impossível, não é? E para terminar e entrarmos efetivamente no tema de hoje, preferes aprender com a experiência ou ensinar pelo exemplo? Então, esta é aquilo que eu chamo uma trick question, porque no fundo nós só aprendemos com a experiência e só conseguimos ensinar pelo exemplo depois de passarmos pela experiência. Claro. Portanto, acho que é primeiro aprender com e depois ensinar através do exemplo. Sem dúvida. Muito bem, e voltando aqui ao tema que nos trouxe aqui, a educação é sem dúvida um pilar essencial para a inclusão de qualquer pessoa, tenha ela deficiência ou não. Eu, por exemplo, adquiri uma deficiência e já tinha feito o meu percurso educativo, embora depois tenha estado na faculdade enquanto pessoa com deficiência, mas tu, ou seja, toda a tua vida passaste enquanto pessoa com deficiência. E quais é que tu achas, podes dizer mais a título pessoal, mas também depois a título da tua experiência profissional, que são os maiores desafios enfrentados na educação para pessoas com deficiência, nesta suposta educação inclusiva, não é? Sim. Eu acho que o principal é a estrutura, as infraestruturas, não é? Não há acessibilidade para todos. E claro que no meu caso é um bocadinho mais fácil deslocar-me para a escola, mas de colegas meus que se deslocavam em cadeira de rodas ou com outro tipo de dificuldades, a escola não era acessível a todos. Portanto, ir à biblioteca não era uma escolha deles. Era se a escola permitiria ou não. Claro. Portanto, a infraestrutura eu acho que é mais difícil, na minha opinião, mas é a que é mais necessária para que toda a gente se possa deslocar e ter a opção livre de escolher se quer ou não ir para a biblioteca. Sem dúvida. E da tua experiência mais profissional, tu sentes, porque claro que nós podemos até ter uma escola super acessível fisicamente, mas nós temos professores, auxiliares, técnicos a trabalhar nesta escola e muitas vezes em ambiente escolar e na vida também é preciso haver literacia e informação para nós podermos acolher de facto pessoas com deficiência. Tu achas que as escolas estão preparadas mesmo a nível mental e de ferramentas psicológicas para acolher
com equidade os estudantes com deficiência em ambiente escolar? Para não ser totalmente injusto, eu acho que hoje melhor do que ontem, mas ainda assim, para ser realista, falta muito caminho pela frente. Eu acho que falta formação de base. Lá está, daí a educação ser tão importante. Porque a escola está feita para pessoas que não têm dificuldade. Sim. Então não se pensa muito. E acho que é um problema estrutural também nas escolas e no ensino. Que o ensino está feito para decorar, debitar, ir fazer o teste e está tudo bem. Não se ensina a pensar. Porque se nós pensássemos um bocadinho, nem toda a gente é igual a mim. Ou seja, então se calhar, será que isto dá para outra pessoa? Claro. Será que isto é acessível? Será que alguém consegue perceber esta matéria da mesma forma que eu? Então eu acho que não, que falta essa formação. Pois é. E principalmente para os professores, mas eu acho que, e hoje, por ter esta dificuldade na voz, eu pensei, mas porquê que nós não sabemos todos linguagem gestual portuguesa? Língua gestual portuguesa. Porquê que não nos é ensinado? Sabemos alemão, algumas escolas, inglês, francês, tudo bem, mas se o nosso colega do lado não falar nenhuma destas línguas, e sim a língua gestual, por mais línguas que eu saiba falar, eu não vou saber comunicar com esta pessoa. É verdade, sem dúvida. E deixa-me perguntar-te agora aqui uma pergunta que me surgiu, porque com certeza percebes muito melhor o cérebro humano do que eu, não é? Embora seja extremamente misterioso, mas eu sempre me perguntei, porque claro que uma criança com deficiência quer se sentir, aliás, nós todos queremos nos sentir pertencentes, não é? E às vezes é difícil, porque muitas vezes estamos na escola, mas na própria escola, na própria empresa, no próprio trabalho, estamos segregados. E eu fico a pensar um bocadinho, porque as crianças podem ser extremamente cruéis, às vezes, mas também, eu recentemente fiz até uns vídeos com crianças no Instagram, onde lhes perguntei se nós somos todos diferentes ou todos iguais, se tivessem um amigo em cadeira de rodas, se brincavam com ele, e as respostas foram fantásticas. Havia crianças que diziam, então, eu só brincava. E outras começavam a elencar brincadeiras para fazer com as mãos e tudo mais. A nível psicológico, porque é que as crianças podem ser tão cruéis com a diferença, mas por outro lado também tão sem preconceitos que depois vão acumulando também com os pais, não é? Já pensaste um bocadinho sobre isso? Ou sabes, tens alguma reflexão sobre isso? Sim, eu questiono o que é a crueldade. Pois. Porque uma coisa é dizer assim, que já me disseram isso, olha, tu és desbraçada, não é? Ok, novo conceito. Desbraçada. Nunca tinha ouvido. Mas isto é uma dúvida, é uma questão Claro. que pode soar agressiva, mas não vem com essa maldade. Sim, sim. Então, o espanto, a admiração e o questionamento que vem por parte de uma criança nem sempre é a crueldade. A crueldade está nos olhos também de quem a vê. Sem dúvida. O que acontece muito depois, e daí ser tão importante na educação, não ser só professores e alunos, as famílias também. Eu também só percebi que era diferente para aí na 3ª ou 4ª classe. Antes disso não havia muito, os professores não ligavam muito, tinham trabalhos adaptados para mim, mas depois entra o preconceito dos pais. Pois é. E quando entra o preconceito dos pais, então sim, aí já é a crueldade que é apreendida. Pois é. Sim, sim. Não é inata, vamos por assim. Sim, sim. Até porque eu lembro-me de uma criança que essa criança tinha deficiência motora e respondeu nessas perguntas a dizer, as pessoas porque eu perguntei como é que eles imaginavam que eram as pessoas com deficiência. E ela estava a dizer, há algumas que são felizes, mas outras são tristes porque ninguém brinca com elas no recreio. Ou seja, claro que a falta de acessibilidade estimula essa segregação, mas depois os miúdos também não sabem como se aproximar daquela pessoa que para eles é estranha, não é? Exatamente. E tu no teu percurso escolar e também profissional enfrentaste alguns episódios de discriminação? Lembras-te de algum que te tenha impactado? Ou sentes que apesar de ainda não estarmos numa sociedade inclusiva, foste incluída em todos os ambientes? Quem me dera poder responder que sim. Pois. Aliás, eu só sou psicóloga porque não me permitiram ser bailarina. Eu fiz durante muitos anos a sapateado, não me arrependo, adoro o que faço, atenção, um beijinho para os meus clientes. Mas o meu sonho era ser bailarina, sempre adorei fazer sapateado e gosto de dançar e tenho imenso ritmo. Sim, acho que perderam-me aqui uma bela bailarina portuguesa. Verdade. Mas porque me disseram desde cedo que, olha, esquece, tu podes fazer isto de forma recreativa, mas esquece,
porque havia dois problemas. Eu ser deficiente e depois eu tinha o peso um bocadinho acima da média. Pois. Portanto, gordofobia e capacitismo. Exatamente, sim. É a escolha do freguês. Exatamente, sim. E achas que esses momentos, por exemplo, moldaram de alguma forma, portanto, essa tua experiência de perceberes que se calhar te vedaram um caminho, seja ele qual for, moldaram a forma como trabalhas hoje em dia com jovens ou com adultos, ou seja, a tua experiência profissional, a tua experiência individual moldou depois a tua experiência profissional de alguma forma? Sim, porque eu acho que nós crescemos bastante com a frustração. A pior coisa que nós podemos fazer a um jovem é dar-lhe tudo aquilo que ele quer. Pois. Porque retira-nos a capacidade de imaginação, da criatividade, de ultrapassar obstáculos. Portanto, de certa forma, as dificuldades que eu passei ajudaram-me a ser aquilo que eu sou hoje, mais resiliente também. O que não quer dizer que não doa e que não tenha custado. Claro. Mas também aprendemos a fazer isto, que é transformar algo que é mau em potências, em forças. Sim. Portanto, sim, nesse aspecto é bastante enriquecedor estas dificuldades, mas que poderiam ter sido um bocadinho menos, eu acho que tinha lá chegado à mesma. Claro. E lá está, e no teu percurso educativo tu mudarias alguma coisa, se pudesses, claro que à partida se calhar mudarias esse caminho que te vedaram, mas mais alguma coisa, sentes que alguma coisa poderia ter sido diferente e não terias tido tantas dificuldades, digamos assim, na tua educação? Sim, eu penso que, por exemplo, a parte do exercício nas escolas é bastante importante e eu hoje recomendo sempre aos meus clientes que pratiquem a atividade física. Mas por eu ser portadora de deficiência, ou pessoa com deficiência, na escola geralmente eu fazia algumas atividades, mas não era incluída em todas. A ginástica, por exemplo, os professores desaconselhavam, e por não ter informação de base em como acolher alguém como eu cheguei a ter lesões, cheguei a partir o pulso. Depois, quer dizer, com o pulso partido, nem estudava, nem fazia ginástica, nem fazia nada. Portanto, sim, era muito importante naquela altura que se os professores estivessem mais bem preparados, eu se calhar teria chegado mais depressa onde estou hoje. Pois, sim. E por outro lado, lembras-te de algum professor, algum colega ou algum amigo que tenha sido um exemplo positivo na tua vida e que te tenha ajudado de alguma forma, com alguma ação ou alguma palavra? Lembras-te assim de alguma história? Eu tenho bastantes, mas acho que o principal foi até o meu primeiro namorado, que foi das pessoas que, no meio de tanta rejeição, não é? Porque depois também há aqui um tema da não sexualização das pessoas portadoras de deficiência, que me aceitou e que começou a perceber que eu estava a interiorizar incapacidade que os outros me diziam que eu tinha, e ele ajudou-me a perceber um bocadinho que isto não fazia muito sentido e numa dele lá, mas vai lá e experimenta, arranja a tua forma de o fazer. Portanto foi uma pessoa bastante interessante. Sim. Importante. Interessante, porque as pessoas lá em casa ficaram a saber que nós namoramos, não é? Também pessoas com deficiência. É verdade. Mas a questão de nós próprios reproduzirmos o capacitismo com que crescemos, não é? Isto é muito real. Sim. E não é estarmos a fazer de vítimas, é porque crescemos com imensas pessoas a dizer que não podemos, não é? Se toda a gente nos diz que eu não sou capaz, eu acredito. Exatamente, é isso. E tu também és dinamizadora da Associação Salvador. Qual é que tu achas que é o papel, a importância da sensibilização? Ou seja, já falamos da questão e da importância da reclamação, como é óbvio, mas de ações de sensibilização, como falamos anteriormente, a informação é escassa muitas vezes e a formação é escassa. Qual é que é a importância de associações como a Associação Salvador investirem tanto na sensibilização? A sensibilização é uma forma de nós também trazermos para a pauta atual aquilo que é preciso, é mostrarmos, fazermos um bocadinho efeito, não sei se de espelho, mas é através da sensibilização que as pessoas também se consciencializam para aquilo que é necessário, porque eu acredito que não se faz mais, não se faz tanto, não só porque não se quer fazer ou porque não há dinheiro para isso, que é sempre a justificação que se dá, mas muitas vezes porque as pessoas não se recordam, as pessoas não estão no nosso papel, elas não fazem ideia do que é. É verdade. E a sensibilização é só para mostrar, olha, mas também há esta realidade. E nós, ok. Sim.
não é? É um bocadinho como, usando aqui um exemplo mais corriqueiro, não sempre comi bolo de iogurte, mas olha, há Red Velvet, também há este, também há aquilo. Epá, calma, com tantas opções, até já vou escolher melhor. Sim. Pronto, é um exemplo mais... Sim, não, é ótimo. Exatamente. Olha, e se alguém que trabalha numa escola, um diretor de escola, algum auxiliar nos estiver a ouvir e estiver a pensar, caramba, gostava de implementar alguma ação aqui na escola para tentar que as crianças, os professores, sejam mais inclusivos e acolhedores com crianças com deficiência, com alunos com deficiência, que sugestão, por exemplo, é que dirias, uma ação que poderiam implementar? Claro que podem sempre contactar associações para fazerem essas dinamizações e nós estaremos sempre disponíveis, mas mais do que isso também é perceber quem é que está na minha escola, que já está aqui, que já conhece a minha realidade, quem são os pais, quem são os alunos, e trazê-los para a discussão e fazer atividades que os próprios alunos, que os próprios pais e professores dinamizem, porque o mais importante é ser uma comunidade escolar, mas no verdadeiro sentido de comunidade. Sim. E pegar naqueles que nós já temos e, por que não, desenvolver qualquer coisa com eles, incluí-los na festa da escola. Sim, sim. Pois, sem dúvida, isso. E o que tu disseste de olhar para dentro e ver quem é que nós já temos cá dentro que nos pode ajudar nesta missão, não é? Porque às vezes queremos muito inventar a roda e já temos a roda dentro da nossa realidade. E tu achas, claro que tu não conhecerás a realidade toda de Portugal, não é? Mas do que tu conheces, achas que estamos a caminhar no caminho, passa a repetição, no caminho certo? Alguma coisa que tu considerarias ser uma prioridade para, de facto, termos uma educação mais inclusiva? E se te lembrares algum exemplo internacional ou mesmo em Portugal que tu achas que é um bom exemplo para as pessoas conhecerem lá em casa? Por acaso até pesquisei a ver se havia exemplos em Portugal, confesso. Não encontrei, mas se alguém conhecer, por favor, diga. Eu acho que o exemplo da Finlândia, vou começar por este, porque vai depois responder um bocadinho aos outros. O exemplo da Finlândia é um dos melhores, porque é uma escola efetivamente democrática, inclusiva, em que o orçamento, por exemplo, só este pequeno detalhe, é feito conforme os alunos com necessidades que a escola vai ter naquele ano. Ok, boa. E não temos este dinheiro, vamos fazer magia com isto. Há anos em que não é preciso porque há menos alunos, mas há anos em que vai ser muito mais necessário porque há mais. Ótimo, então adapta-se, compra-se materiais, compram-se, altera, as infraestruturas já estão adaptadas, portanto não é preciso isso. Mas há este sentido de comunidade em que os alunos constroem a escola com os pais. Em Portugal eu acho que nós somos muito bem intencionados, temos muitas intenções, o que é ótimo e como disse há pouco, o caminho já não está tão atrás como estava se calhar na minha altura. Claro. Mas ainda falta fazer muita coisa, principalmente a formação. Pois, sem dúvida. E durante a tua trajetória, agora já estamos aqui também a encaminhar-nos para o final, que isto passa a voar, mas durante a tua trajetória pessoal ou algum caso profissional que queiras partilhar, algum momento, alguma lição que te tenha particularmente inspirado e que te tenha ficado na memória, não sei, que te lembres assim de repente? Tenho alguns, mas eu acho que o principal pode ser uma vez em que nós fizemos a maratona da escola e acho que foi no 12º, já não me lembro bem quando é que foi. E pronto, eu correr posso, não gosto, mas posso. Eu quando andava também não gostava de correr, não percebo como é que alguém gosta. Meu pai corre, mas eu não entendo. Porque eu compreendo perfeitamente. Mas fizemos essa corrida. E na altura tínhamos 2 alunos, cada um com as suas limitações diferentes, mas que não podiam correr. E um deles não tinha a cadeira de rodas ainda por dificuldades em arranjar a cadeira de rodas. E então eu lembro-me que nós fizemos com um carrinho de mão, que foi muito rudimentar, mas fomos todos. Eu era a desculpa perfeita para não correr tanto, porque eu estava com o carrinho de mão com outro colega. Portanto, claro. Não sou eu que não gosto de correr. Mas isto inspirou porque não foi os professores, não foi a escola, não foi o Estado, não foi ninguém. Fomos nós que arranjámos uma solução para alguém que queria participar e que não conseguia. E isto é a mensagem, que é
olhar um bocadinho para o lado e pedir a opinião. Nós não precisamos que nos arranjem soluções. Claro. Nós temos ideias, nós temos pareceres, nós sabemos o que é estar no nosso lugar. Portanto, falem connosco, perguntem-nos. Não assumam, não é? Assumam. É verdade. Isso é uma mensagem mesmo importante. Sim. E nós falamos tanto de crianças e eu gostava que tu deixasse uma mensagem para as famílias, porque eu acho que o capacitismo muitas vezes está dentro das famílias e muitas vezes é numa perspectiva de superproteção, de eu quero muito proteger o meu filho e então basicamente meto-o nesta redoma e também não o deixo ser quem ele é. O que é que tu poderias dizer às famílias que querem muito que o filho com deficiência seja autónomo, seja quem ele quer, mas têm muito medo do mundo lá fora que muitas vezes não recebe de forma inclusiva? Como é que se pode gerir isto na vida real? É difícil, mas alguma mensagem de esperança? Sim. É difícil, não dá só para dizer 2 bendrões, um de manhã, outro à noite que passa. Eu acho que é o respirar fundo e confiar, porque nós só aprendemos a andar de bicicleta quando caímos muitas vezes. Então é abraçar o erro, abraçar a falha e dos próprios pais, não é? Porque vocês não sabem tudo, não têm que saber, está tudo bem. E o erro, nós temos muito medo do erro, mas o erro é tão importante, é tão fundamental. E quando nós o abraçamos, aí crescemos. É verdade. E para terminar mesmo, nós fazemos esta pergunta a todos os convidados, com base no lema nada sobre nós sem nós, não assumam sobre a nossa vida, perguntem-nos. Se tivesse o poder de decisão absoluto, qual seria a primeira coisa que tu mudarias? Ou seja, em que ferida é que tu punhas o dedo? Então, eu pensei um bocadinho sobre esta questão e claro que a questão de mudar as infraestruturas para mim era o principal. Mas ainda assim há uma que me toca um bocadinho mais em casa, né, na minha área de psicologia das emoções, que eu acho que é o sistema educativo ser mais feito para nós conseguirmos pensar sobre, indagar, questionar, sermos mais criativos e não esta coisa do decorar. Estimular as crianças para que pensem, para que elas também possam depois arranjar e ajudar-nos a arranjar soluções para os problemas, porque eles vão ser o futuro. Sim. Esse pensamento crítico é tão importante. E depois vemos adultos sem pensamento crítico, não é? Sem dúvida, é verdade. Muito obrigada. Sem dúvida, sim, uma passividade. Muito obrigada, Joana, aprendi imenso. Obrigada pela tua disponibilidade e por estares aqui mesmo com uma gripe. Muito obrigada. Obrigada a todos e a todas que estiveram connosco até aqui. Foi uma conversa sem dúvida muito enriquecedora. Tenho a certeza que todos aí aproveitaram muito. Este foi mais um episódio do podcast Dedo na Ferida. Ainda temos mais conversas onde vamos colocar em cima da mesa outros temas importantes sobre a inclusão e os direitos da pessoa com deficiência. Até lá!